Olá, colegas. Sejam bem-vindos a mais esse encontro do nosso percurso formativo, né? Vamos conversar hoje sobre currículo em movimento e adequação curricular, né? Mas eu gostaria de começar a nossa conversa propondo, como sempre, né, uma reflexão. Quando ouvimos a palavra currículo, né, o que geralmente vem à nossa mente? Seria uma lista de conteúdos, talvez um planejamento anual, talvez objetivos de aprendizagem ou até mesmo o ensino de habilidades, né, que precisam ser transmitidas, enfim. Mas o currículo, ele é muito mais que isso, né? O currículo, ele é uma escolha. E toda escolha curricular, ela também é uma escolha política, né? Quando uma sociedade ela define, né, o que deve ser ensinado às novas gerações, ela está tomando uma decisão muito importante, né? Ela está escolhendo quais conhecimentos ela considera, é, quais conhecimentos ela considera que são relevantes, né? Quais os valores ela deseja transmitir, né? Quais sujeitos ela pretende formar. Então, por isso, o currículo nunca é neutro. Ele sempre expressa uma determinada visão de humano, né? De sujeito, né? De sociedade, de educação. Então, a gente compreender essa ideia, ela acaba sendo fundamental para entendermos tanto a BNCC quanto o currículo em movimento. E, claro, mais adiante a gente entender sobre a adequação curricular. Então, né, ao longo dessa aula, né, eu vou convidar vocês a refletirem não apenas sobre os documentos, né, mas sobre as concepções que sustentam esses documentos. Porque muitas vezes o que muda não é apenas a organização do currículo, o que muda é a forma da gente compreender o ensino, né, a aprendizagem, o papel mesmo da escola. Então, vamos começar olhando para um documento que impactou profundamente a educação brasileira nos últimos anos, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, vamos lá. A BNCC, né, o Básico Comum Curricular, Nacional Comum Curricular, é um documento normativo, né? Ele estabelece as aprendizagens consideradas essenciais, né, relevantes para todos os estudantes brasileiros, né? Quando falamos em documento normativo, estamos falando em algo que orienta, né, obrigatoriamente os sistemas de ensino, né? Ou seja, o currículo dos estados e municípios, eles precisam dialogar com aquilo que está previsto na BNCC. Então, a proposta é garantir uma certa unidade nacional, né? Mas observem algo interessante, né? A BNCC, ela não define tudo o que deve ser ensinado. Ela define aquilo que considera essencial. Isso significa que ela estabelece uma base comum, mas ela também prevê espaços, né, para que cada rede de ensino considere suas características locais, culturais, sociais, até mesmo regionais. Agora, eu gostaria que vocês observassem uma palavra que aparece frequentemente quando a gente fala da BNCC, né? Que é equidade. Muitas vezes a gente confunde, né? O que é igualdade, o que é equidade, né? Então, igualdade, ela seria oferecer exatamente, né? A mesma coisa para todos. Já a equidade, ela significa reconhecer que as pessoas são diferentes, né? E que justamente por isso, né, elas podem necessitar de apoios diferentes para alcançar os mesmos direitos, né? Até mesmo a questão do próprio conhecimento, né? Então, guardem essa reflexão, porque ela reaparecerá
quando a gente for discutir adequação curricular, né? Afinal, né, adequar o currículo não é negar a equidade, né? Pelo contrário, é uma tentativa de materializá-la, né, de concretizá-la. Então, vamos aqui, a elaboração do currículo da BNCC, ela teve início em 2015, né? E sua homologação ela só ocorreu em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e mais tarde, em 2018, para o ensino médio, né? Mas mais importante do que a gente ficar aqui memorizando datas é compreender a lógica que organiza esse documento. Observem, né, que a ABNCC está estruturada em competências gerais, né? Existem as competências gerais e também as competências específicas e as habilidades, né? E aqui eu gostaria de fazer uma pausa, né? Porque a gente utiliza essa palavra com tanta frequência que às vezes, né, a gente deixa de refletir sobre os seus significados, né? O que seria então competência, né? De onde vem essa ideia? Então, historicamente, né, o conceito moderno de competência, ele ganhou força a partir dos estudos de um psicólogo americano, o David McLean. Em 1973, o McLean, né, falei errado, publicou um artigo até muito conhecido, né, que era testando competências em vez de inteligência. A preocupação dele era compreender por que algumas pessoas elas apresentam excelente desempenho profissional, mesmo sem resultados, né, em testes de QI, né, extraordinários assim, né, nesses testes de inteligência. Então, a conclusão foi saber que muitos não eram eficientes mesmo tendo essa inteligência superior. Então, era necessário conseguir utilizar esse conhecimento em situações concretas, né? Então, posteriormente, autores como Scott Perry ampliaram essas discussões, né? No Brasil, esses conceitos, eles acabaram tornando muito mais conhecido por meio dos estudos do Adalberto Chiavenato, né? Especialmente no campo administrativo, né, do campo da administração e da gestão de pessoas, né, mais voltado para uma visão empresarial. Então, foi nesse contexto que se popularizou o tal do chá, a ideia de chá, né, CHA, que era o conhecimento, habilidade, atitude. Mas o que isso significa? Então, conhecimento é aquilo que sabemos, né? São os conceitos, as teorias, as informações. Por exemplo, conhecer o sistema monetário, conhecer os estados físicos da água, ou conhecer as regras gramaticais, né? A habilidade refere-se à capacidade de utilizar esse conhecimento, né? Por exemplo, calcular um troco, interpretar um texto ou resolver um problema matemático, né? Seriam as habilidades. Já a atitude estaria relacionada à disposição para agir, né? Então envolve iniciativa, responsabilidade, colaboração, persistência, participação, né? Então vamos dar um exemplo simples, né? Uma criança deseja comprar um lanche na cantina ou no mercado. Ela precisa conhecer o valor das moedas, cédulas. Isso é o conhecimento. Ela precisa calcular quanto deverá pagar e conferir o troco, né? Isso já seria uma habilidade, aquilo que a gente falou quando a gente falou sobre diagnóstico da deficiência intelectual, né? No critério A estaria se conhecer, né? E no critério B estaria também conseguir aplicar isso dentro da realidade, né? Então, ela precisa tomar, além disso, né? A atitude diria que ela também teria que tomar
a iniciativa de realizar a compra, né, interagir com as pessoas, e aí isso envolveria o terceiro nome, né, do CHA, que é a atitude. A gente pode fazer lá uma analogia não, puxar sobre a neurociência e perceber que essa pessoa precisa ter uma maturidade do lobo frontal, né, do pré-frontal, que é as funções executivas, né, e que a gente vai ganhando aos poucos, até chegar aos 25 anos, ainda existe essa maturação. Né? E é claro que é construção dialógica com o meio onde nós vivemos, né, para esse desenvolvimento acontecer. Então, quando essas três dimensões elas conseguiriam se articular, o conhecimento, a habilidade e a atitude, a gente estaria chamando isso de que ela adquiriu uma competência, né? Por isso, na BNCC, os conteúdos continuam existindo, né? Existem lá uma listagem de mais ou menos alguns conteúdos, mas aí eles deixam de ser compreendidos como um fim em si mesmos, né? Não é só o conteúdo pelo conteúdo. Eles passam a ser os meios para se atingir as competências. Seria essa a visão. Então, agora, observem as 10 competências gerais da ABNCC, né? Nós temos o conhecimento, pensamento científico, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, quando analisamos esse conjunto, né, percebemos que a BNCC procura responder uma pergunta, né? Então, que tipo de sujeito queremos formar? Então, qual seria a resposta, né? Então, percebam que não estamos falando apenas de conteúdos, a gente está falando de conteúdos escolares, né? A gente está falando de modos de participar no meio social, né? De resolver problemas, de interagir com as outras pessoas, de utilizar tecnologias, de tomar decisões, né? Isso significa que a BNCC, ela busca uma formação que ultrapassa as dimensões puramente acadêmicas, seria essa proposta, né? Ao mesmo tempo, essa proposta também gerou debates importantes, né? Não foi algo pacificador, né? De consenso. Alguns pesquisadores, né, entendem que o foco nas competências, né, amplia as possibilidades educativas. Já outros, né, argumentam que essa linguagem aproxima a educação de modelos de gestão, desempenho, que são originalmente, né, desenvolvidos para o mundo do trabalho, né? Então, uma visão mais neoliberal da educação seria essa perspectiva. Então, a minha intenção não é entrar nessa lead, né? Não pedir para que a gente tenha posicionamentos onde a gente se localize em um lugar ou no outro, né? É só para que a gente tenha em mente que os currículos, eles não nascem em um vazio histórico, né? Eles refletem disputas, concepções, projetos educacionais. Então, é para a gente entender que é uma escolha política, né? Então, é para a gente fazer essa reflexão mesmo. Então, observem que a BNCC, ela organiza a estrutura curricular de uma forma, né? Ela existe uma parte que é comum, que deve ser garantida a todos, e os estudantes, mas existe também uma parte que é a chamada parte diversificada, né? E essa parte diversificada, ela é extremamente importante, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, não faria sentido imaginar que uma escola indígena, uma escola quilombola, uma escola, enfim, né, do campo, ou urbana, ou, né, que é de uma grande capital, vivessem realidades idênticas, né? São realidades bem específicas. Por isso, a BNCC prevê espaços para contextualização, né? Outro aspecto
que é importante, que é relevante, né, são os temas integradores. Nós temos temas como direito humano, inclusão, diversidade, educação ambiental, cultura de paz, educação financeira, né? Então, esses temas, eles atravessam toda a área do conhecimento, né? Eles, então, não pertenceriam exclusivamente a uma disciplina. E talvez aqui exista uma reflexão interessante para nós. Os grandes desafios da sociedade, né, contemporânea, eles não estão localizados, eles não chegam organizados por disciplinas, né? Eles precisam dessa essa confluência de conhecimento para serem resolvidos, né? Porque são problemas reais, né? Então, eles costumam ser mais complexos, e aí exige um diálogo entre esses diferentes saberes. A BNCC, né, ela passou a orientar os currículos estaduais, municipais, né, aqui no Distrito Federal, né, e até mesmo os materiais didáticos. Com isso também a formação de professores e as avaliações em larga escala, né, que tem base também na BNCC. Mas é importante lembrar que nenhum currículo se materializa sozinho, né? Um documento não transforma a realidade por si só. Para que uma proposta curricular, né, se torne prática, pedagógica, são necessários professores, né? Então, a formação continuada, a infraestrutura, condições de trabalho e acompanhamento também, né? E aí talvez este seja um dos maiores desafios da educação brasileira. Então, a distância que muitas vezes existe entre aquilo que está previsto nos documentos e aquilo que acontece cotidianamente nas escolas, né? É isso que às vezes a gente percebe esse abismo e que a gente precisa discutir. Então, é justamente nesse ponto que vamos iniciar nosso próximo bloco, né? Porque quando a BNCC foi promulgada, o Distrito Federal já possui um movimento próprio de discussão curricular. E compreender essa trajetória, né, é fundamental para entendermos o currículo em movimento e também os fundamentos que orientam essa prática pedagógica, né? Então, vamos lá. Então, vou retornar aqui para o próximo bloco. Acabei parando um pouquinho. Então, quando compreendemos que o currículo em movimento, né, ele exigiu também escolhas teóricas, né, pedagógicas, que a rede pública do Distrito Federal, ela decidiu assumir. Então, é importante a gente não perder isso em mente, né? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre o nosso currículo em movimento da educação básica, né, e os pressupostos teóricos. Então, observa algo importante, né? O currículo em movimento, ele não surgiu após a BNCC, né? Ele, na verdade, ele começou a ser construído por volta de 2011 e foi oficialmente lançado em 2014, né? Então, essa informação é importante porque nos ajuda a compreender que o currículo do Distrito Federal, né, ele não nasceu como uma simples adaptação da BNCC, né? Ele possui uma trajetória própria dele, né? Então, foi construído coletivamente, né, por professores, gestores, por professores universitários, né, e até mesmo, que diz o próprio documento, a comunidade escolar, né. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, para vocês, né, reflexiva. Essa aula está sendo gravada, né. Por que uma rede decide construir o seu próprio currículo? Por que seria? Para quê, né? Talvez porque nenhum currículo nacional ele seja capaz de responder sozinho o que é específico de cada território, né? Então, o Distrito Federal ele possui suas características sociais, culturais, econômicas, né, educacionais, o seu corpo de professores, né, que também tem as suas próprias concepções, né? Então, ele possui sua própria história. Então,
ele acaba possuindo as suas próprias demandas também, né? Então, o currículo em movimento, ele nasce justamente dessa tentativa de construir uma proposta curricular conectada à realidade da rede pública, né? Mas existe um segundo aspecto que ainda pode ser mais até importante, né? O currículo em movimento não nasce apenas para reorganizar currículos, né, conteúdos. Ele nasce para enfrentar uma determinada concepção de escola. Né? O próprio documento afirma, né, categoricamente, né, que busca superar uma visão fragmentada, que era mais enciclopedista, né, do currículo. Então, aqui vale uma reflexão, né? Durante muito tempo, a escola foi organizada como transmissora de conhecimento. E como se esse conhecimento, né, ele pudesse ser dividido em pequenas partes isoladas, né? Então, cada disciplina com seu espaço, cada conteúdo, né, em sua gaveta ali, cada professor em seu território, né, de saber. Então, o currículo em movimento, ele propõe outra lógica, né? Uma lógica mais integrada, mais contextualizada, mais conectada com a formação humana, né? Então, ele vem com essa proposta. E aí, talvez, né, seja um dos slides esse mais importante, né? De toda a apresentação, porque aqui, né, a gente encontra as bases teóricas mesmo do currículo em movimento, né? E eu gostaria que vocês observassem que o documento ele faz uma escolha explícita, né? Ele assume como fundamento a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-crítica, né? A PHC de Saviani, né? Que tem o seu conhecimento também dentro da teoria de Vygotsky, né? Da psicologia histórico-cultural, aliás. Então, não se trata de uma escolha neutra, não se trata de apenas uma preferência acadêmica, né? Aqui a gente está pensando uma visão ontológica mesmo do ser, né? Então, a gente está falando de uma concepção de educação, de construção de sujeito, né? Mas o que isso significa? Vamos começar pela pedagogia histórico-crítica, né? Seu principal representante no Brasil é o Dermeval Saviani, né? Saviani ele desenvolveu a sua teoria principalmente entre as décadas de 1970 a 80, né? E parte de uma pergunta muito importante, né? Qual é a função social da escola, né? Parece uma pergunta que é simples assim, mas a resposta ela pode ser um pouco mais diferente, mais complexa, né? Então, algumas teorias afirmam que a escola deve apenas acompanhar, né, os interesses espontâneos, né, que era o construtivismo, né, dos educandos. Outras defendem que ela deve apenas preparar para o mercado de trabalho, como a gente vê no próprio BNCC, né? Já Saviani, ele propõe outra resposta, né, para essa pergunta de qual é a função social da escola, né? Então, para ele, a principal função da escola seria garantir o acesso a esse conhecimento historicamente produzido pela humanidade, né? E aqui eu gostaria que vocês refletissem também, né? Se a escola não ensinar ciência, quem ensinará? Se a escola não ensinar filosofia, quem ensinará? Se a escola não ensinar arte, literatura, matemática, história, quem garantirá esse acesso? Garantirá, né? Outros contextos você pode ter até acesso, mas como eu garanto, né? Então, por isso que a pedagogia histórico-crítica, né?
para ela, o conhecimento escolar, ele possui um valor social, né? Que é extremamente importante, né? Então, amplia a nossa capacidade de compreender a realidade e, a partir dessa compreensão, poder transformá-la, que seria essa visão, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Toda criança observa o sol nascer e se pôr. Isso talvez faz parte da experiência cotidiana, né? Mas compreender os movimentos da Terra, né? Existe esse conhecimento um pouco mais científico, né? E é justamente esse conhecimento mais complexo, mais profundo, que a escola tem o dever de socializar, né? Seria um dever da escola. Então, agora vamos para a psicologia histórico-cultural. Voltar aqui um pouquinho. Então, o seu principal representante, né, Levi Vygotsky. Então, Vygotsky, ele desenvolveu as suas pesquisas, né, na antiga União Soviética durante as décadas de 1920 até 1930, né? Eu acho que ele morreu em 1934, ele faleceu, foi breve, mas bem intenso, né? Então, a pergunta era diferente, né? Ele não perguntava qual era a função social da escola, né? Porque ele não estava pensando no contexto só escolar e sim de desenvolvimento, né? Então, a pergunta seria: como os seres humanos aprendem e se desenvolvem? Né? Então, a resposta que encontrou foi, de uma certa forma, revolucionária, né? Porque, segundo Vygotsky, o desenvolvimento humano não acontece de uma forma isolada, né? Nós nos desenvolvemos por meio das nossas relações sociais, por meio da linguagem, por meio da cultura, por meio também da interação com outras pessoas, né? Isso significa que aprender não é apenas receber informações, né? Então, aprender implica em participar de práticas culturais, né? De construir significados sobre essas práticas, né? De apropriar-se de instrumentos produzidos pela humanidade, né? Então, perceba como as duas teorias, elas dialogam, né? Saviani nos ajuda a compreender por que ensinar. E Vygotsky, ele nos ajuda a compreender como ocorre a aprendizagem, né? E é justamente dessa articulação que nasce a grande parte da identidade do nosso currículo em movimento, que é importante a gente conhecer, né? Então, ainda nesse slide, né, nós temos o objetivo central, né? O objetivo central do nosso currículo seria garantir o direito à aprendizagem, né? Mas observem que não se trata de qualquer aprendizagem, né? O documento, ele fala em uma educação democrática, emancipatória, inclusiva, né? Então, a palavra emancipatória, né, de emancipadora, merece uma atenção aqui, né? Emancipar significaria ampliar a capacidade de compreender a realidade, né, onde o indivíduo está, e poder agir sobre ela. Não estamos falando apenas de acumular informações, não seria isso. Estamos falando de formação humana, né? Esse conhecimento, ele poderia ajudar você a atuar sobre o meio, né? E o que seria essa educação integral como fundamento, né? Então, outra ideia muito importante, né, é exatamente a educação na sua integralidade, né? Então, aqui a gente precisa desfazer um equívoco bastante comum, né? Então, a educação integral não significa apenas ampliação da jornada escolar, né? A educação integral, a escola integral. Não seria só isso, né? A, a educação integral, nesse sentido, ele significa compreender o ser humano em sua totalidade, né? Dimensão intelectual, física, emocional,
sexual, né, social, cultural, todas as dimensões. Isso significa reconhecer que educar vai além da transmissão de conhecimento, né? Então, vamos para o próximo. Então, observem, né, que os princípios que organizam o nosso currículo, eles são, né, a integralidade, a intersetorialização, a transversalidade, a territorialidade, deixa eu ver se eu trabalho em rede, diálogo entre as escolas e a comunidade, enfim, né? Percebam que estamos diante de uma concepção de escola, né? Que não se fecha em seus próprios muros. A aprendizagem aqui ela é entendida como algo conectado à vida social, né? E isso nos leva aos ciclos de aprendizagem, né? Que seria essa outra parte aqui do nosso slide. Durante muito tempo, a escola foi organizada em séries rígidas, né? Então, todos deveriam aprender as mesmas coisas no mesmo tempo, né? Então, eu não vou me lembrar agora, mas existiu um estudioso da educação que falou que coisa maravilhosa, né? Você aqui aprendendo a mesma coisa que outra pessoa em outro lugar, né, em outro espaço está entendendo. Então, essa era a visão, né? Mas será que esses seres humanos aprendem assim, né? Dessa forma, tão rígida, né? Seriada? Todos aprendem na mesma velocidade? Todos apresentam os mesmos interesses e aprendem a partir dos mesmos interesses, né? Todos possuem as mesmas experiências? Evidentemente que não, né? Então, os ciclos surgem justamente para reconhecer essa diversidade de processos de aprendizagem, né? Então, pelo menos é a tentativa, né? Então, eles deslocam o foco do tempo, né, linear, cronológico, para um processo compreendido dentro do desenvolvimento. Então, chegamos agora a um dos temas muito importantes, né? Mais um tema muito importante da nossa formação, né? Que é a avaliação. Eu gostaria que vocês observassem uma diferença fundamental. Existe uma avaliação para as aprendizagens, no próximo slide, né? Existe uma avaliação para as aprendizagens e existe uma avaliação das aprendizagens. Parece apenas uma troca de palavras, né? Mas não é. Quando falamos em avaliação das aprendizagens, a gente geralmente está olhando para os resultados, né? Notas, classificação, desempenho. E quando falamos em avaliação para as aprendizagens, estamos utilizando a avaliação para compreender os processos, né? Então é diferente. A pergunta deixa de ser quanto o estudante acertou, né? E passa a ser o que ele já aprendeu, o que ele ainda precisa aprender, quais as intervenções pedagógicas são necessárias, né? Então, essas mudanças são extremamente importantes, né? Porque ela nos leva à discussão sobre progressão continuada. E aqui precisamos enfrentar um dos maiores mitos da educação brasileira, né? A progressão continuada não é aprovação automática. Não é para ser entendida assim, né? Então eu vou repetir. Progressão continuada não é aprovação automática. Aprovação automática iria ignorar os processos de aprendizagem. Você só vai, né? Já a progressão continuada exige o acompanhamento sistemático das aprendizagens, né? Então,
muda-se bastante aí, não? Ele exige a avaliação, né? E com isso o planejamento, a intervenção, o registro, o replanejamento. Então, em outras palavras, exige mais trabalho pedagógico e não menos nessa concepção, né? Então, a lógica é simples, né? Se os estudantes aprendem em ritmos diferentes, a escola precisa criar condições para acompanhar esses diferentes ritmos, né? Então, isso dialoga diretamente com Vygotsky, porque o desenvolvimento, ele não seria linear, talvez espiralar, né? Então, não acontece para todos da mesma forma. E é justamente por isso que a avaliação ela precisa ser contínua, certo? Então, se tivéssemos que resumir o currículo em movimento em única ideia, né? Aqui, vamos para o resumo. Se a gente fosse falar sobre o currículo em movimento em uma única ideia, talvez pudéssemos dizer o seguinte, né? Trata-se de uma proposta curricular, né, construída pela rede pública do Distrito Federal, que é fundamentada na pedagogia histórico-crítica e na pedagogia histórico-cultural, né, comprometida com essa formação, né, humana, mas num contexto mais integral, com uma avaliação que é formativa e com o direito de aprender, né? Então, eu gostaria que vocês guardassem, né, especialmente duas palavras: direito e aprendizagem, porque elas são fundamentais para a próxima parte da nossa conversa, né? Quando chegamos à educação especial, né, a gente percebe que a grande questão não é saber se o estudante com deficiência tem direito ao currículo, né? Esse direito já está garantido, né? A pergunta passa a ser outra, né? Como garantir que esse currículo seja efetivamente acessível? Então, é exatamente aí que a gente começa a nossa discussão sobre adequação curricular, né? A educação especial e a adequação curricular. São através dessas observações. Então, antes da gente passar para o próximo slide, então até aqui a gente discutiu currículo, formação humana, avaliação, progressão continuada, direito à aprendizagem, né? Então, agora eu gostaria que fizéssemos uma outra reflexão, né? Dentre as várias que já fizemos. Se o currículo em movimento, né, ele afirma que todos os estudantes têm o direito ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, né, como garantir, como a gente pode pensar em garantir esse direito para aqueles, né, que historicamente foram excluídos do processo, né, da escola, ou tiveram acesso limitado aos processos de escolarização, né? E é justamente, né, nesse ponto que entra o currículo em movimento da educação especial, né? E eu gostaria que vocês observassem que ele não surge separado do currículo em movimento da educação básica, né? Ele nasce do mesmo movimento político, né? Pedagógico e teórico. Ele está ali ancorado nessas mesmas esferas, né? Então, por isso, compreender o currículo da educação especial exige compreender os mesmos fundamentos que a gente discutiu anteriormente. Então, observem que o currículo em movimento da educação especial também nasce de um processo participativo, né? Ele não é um resultado de uma construção isolada, né?
Então, teve atuação de professores, gestores, especialistas, famílias também, é o que o documento conta, né? Então, diversos atores, né, participaram desse processo, né? Então, isso é muito importante, porque estamos falando de um documento construído a muitas mãos, né, para responder à necessidade concreta da rede pública. E aí eu gostaria de chamar a atenção, né, para uma frase que está nesse slide, né, que é uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua prática, para a sua própria produção ou a sua construção. Então, essa frase, ela parece simples, mas ela possui profunda implicação para a educação especial, porque durante muito tempo, né, a deficiência ela foi associada à incapacidade. E muitos estudantes, né, eram vistos apenas a partir daquilo que não conseguiam fazer, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, o foco estava no déficit, na limitação, na falta. Então, Freire nos convida a mudar o olhar, né? A pergunta deixa de ser o que o estudante não consegue fazer para ser que condições precisam ser criadas para que ele aprenda, enfim, né? Então, aqui, né, essa pergunta, né, essa mudança parece pequena, mas ela transforma completamente, né, a prática pedagógica. Então, chegamos aqui no próximo, né, no coração mesmo teórico do documento, né, que são as bases teóricas, né. Então, o currículo em movimento da educação especial, né, assume explicitamente a psicologia histórico-cultural como fundamento, né? Isso significa que a compreensão da deficiência está profundamente vinculada às contribuições de Vygotsky, né, principalmente em problemas de defectologia. A gente vai encontrar muito disso, né, desse estudo mais aprofundado. E aqui precisamos fazer uma pequena viagem histórica, né? Então, entre as décadas de 1920, como eu falei, a 1930, né, Vygotsky ele desenvolveu um conjunto de estudos que posteriormente ficou conhecido como defectologia, né? Então, a palavra, ela pode causar estranhamento hoje, né? Mas é importante a gente compreender, né, que ela teve um contexto histórico de produção, né? Então, na época, ela era utilizada para designar o campo de estudos, né, voltado ao desenvolvimento de pessoas com deficiência, né? Dentro da pedologia, que era o estudo do desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Então, a palavra, ela tem o que a gente poderia falar hoje sobre a compreensão do que é deficiência, né? Então, o que torna Vygotsky tão importante para a educação especial, né, é que ele rompe com essa visão puramente biológica da deficiência, né? Então, ele tem uma compreensão monista, onde não é nem o externo, né, e nem o interno, né? É a confluência desses dois estados, né? São as funções elementares, né? Psicológicas elementares, biológicas, e a sua produção dialógica com o meio, né? Que produz as funções psicológicas superiores, né? Que permite esse desenvolvimento. Então, por quê? Né? Antes a gente tinha como predominância a ideia dessas limitações, né, orgânicas, era uma visão biomédica, de clínica, a gente já esgotou bastante esses assuntos aqui em aula, né? Então, o Vygotsky acaba propondo essa outra leitura, né? Ele reconhece
que existe uma deficiência, né, um defeito primário, que ele vai dizer, né, biológico, mas ele afirma que o desenvolvimento humano ele não pode ser explicado apenas por essas características biológicas, né? Ele passa a destacar o papel das relações sociais e da cultura que atravessam esse desenvolvimento. Então, faz um deslocamento, né? Não é mais da limitação, né? Então, a, a visão social da deficiência, né? Onde as barreiras impostas pelo contexto, né, social é que impedem ou dificulta essa participação, né? Então, como por exemplo, a gente pode colocar a cadeira de rodas, né? E quando eu coloco uma rampa, eu amplio as possibilidades de participação, né? Então, dessa forma, muitas dificuldades encontradas pelos estudantes, né, não decorrem exclusivamente de suas características individuais. Elas podem estar relacionadas a como organizamos o ensino em si, né? Então, é muito fácil a gente falar de acessibilidade quando a gente fala de rampas, de questões estruturais, né, arquitetônicas, mas se a gente não permite, né, uma acessibilidade comunicacional e outros tantos de acessibilidade, né, Romeu Sazak, ele fala sobre as 7 dimensões de acessibilidade, será conteúdo próximo, né, de uma aula próxima, a gente percebe que são várias necessidades no sentido de barreiras a serem transpostas e a nossa obrigação é auxiliar nessa transposição dessas barreiras, né? Então, nesse contexto, o Vygotsky também ele traz a ideia da zona de desenvolvimento proximal eminente, como prefere Zoya Prestes, né? Que é um conceito relativamente simples, né? Que seria aquilo que existe aquilo que o estudante já consegue fazer sozinho, mas existe também aquilo que ele ainda não realiza sozinho, né? Que ele precisa de ajuda. E é justamente nesse espaço-tempo, né, que a aprendizagem ela vai acontecer. Você não consegue fazer uma foto desse momento, né? Às vezes é difícil você identificar que momento é esse, porque ele está em constante mudança, né? Ele não está estanque, ele está nessa formação dialética, né? O tempo inteiro em transformação. Mas é você ter esse olhar observador e fazer essas avaliações contínuas a todo tempo, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa questão, né? Quando planejamos para um estudante com deficiência intelectual, por exemplo, né, que é o nosso caso, estamos olhando apenas para aquilo que ele já consegue fazer, né? Ou a gente está colocando a incapacidade, ele não consegue ir além daquilo, né? E essa pergunta, ela é fundamental, porque a adequação curricular não pode ser construída apenas a partir do desempenho atual, né? Ela precisa considerar as possibilidades de desenvolvimento futuras também. Mas antes de eu prosseguir, eu queria deixar também claro que no estudo, né, no currículo em movimento da educação especial, eu percebi a confluência de outras abordagens teóricas, né? Embora esteja lá expresso que a teoria histórico-cultural, né, a pedagogia histórico-crítica, elas estão, que são o cerne, né, a base, existem outras concepções de aprendizagem, ele fala lá da própria ABA, fala do método Teach e vários outros, né, recursos e concepções dentro desse próprio documento. E ele também não aborda muito sobre os problemas de defectologia. Então, ele propõe que é uma abordagem centrada nessas duas teorias, né, que eu já falei aqui, né, de Vygotsky e Saviani, mas, ao mesmo tempo, eles não adentram, falando de pessoas com deficiência, né, de uma educação especial, eles não adentram nessas concepções, nesses conceitos específicos da defectologia, né, que a gente vai falar de compensação, a gente vai falar de vias indiretas, e para isso a gente falaria de neuroplasticidade, né, que não foi um nome dado por
Vygotsky, mesmo porque naquela época a compreensão sobre a própria plasticidade parecia que era algo só de respostas à lesão, o que não é verdade, existem vários tipos de neuroplasticidade, né? Então, o conhecimento em si da neurociência era ainda muito incipiente, mas Luria, né, ele já tinha feito todo esse estudo que a gente também viu no módulo de neurociência, né, voltado para a educação, dessa reorganização cortical que acontece, e esse processo é a própria aprendizagem, né? A plasticidade já é uma resposta de aprendizagem, né? Ela é uma estruturação cerebral em resposta dessa relação dialética, vamos dizer assim, né? Então, continuando aqui, a gente tem aqui que o próprio documento ele afirma que não se trata de um currículo, porque ele é um currículo orientador, ele não é descritivo, né, prescritivo, ele não traz os conteúdos que você precisa, porque se percebe que no caso da educação especial a gente vai precisar de fazer algumas adequações, mas pensando que o currículo da rede, o currículo, por exemplo, da educação básica, para aqueles alunos que estão na educação básica, ele precisa ser seguido, né, e não ser empobrecido, mas ser adaptado às necessidades daquele aluno, né. Então, muitos professores, eles procuram o currículo de educação especial uma lista de conteúdos, né, específicos para cada deficiência, né? Mas isso ele não existe, né? Não existe esse objetivo desse documento, não é esse, né? Então, o papel é oferecer princípios, diretrizes, né, referenciais para apoiar a prática pedagógica inclusiva, né? Então, em outras palavras, ele não substitui o currículo comum, ele ajuda a pensar como garantir o acesso ao currículo comum, que é o que preconiza a pedagogia histórico crítica, né? Então, exatamente é isso, né? Essa apropriação do conhecimento historicamente construído. Então, chegamos aqui, né, é um ponto extremamente importante, né? Embora a psicologia histórico-cultural seja o fundamento, como eu já falei, né, teórico, principal do documento, ela não é a única referência, né? E isso precisa ser compreendido com cuidado, né? Não significa que o currículo abandone os pressupostos, né, teóricos que né, estão lá no currículo dos pressupostos teóricos, né? Significa que ele dialoga com instrumentos que auxiliam o planejamento pedagógico em si, né? Então, a gente, nesse contexto, também vai falar da CIF, né? Que a gente também já tratou um pouquinho aqui sobre a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade da educação lá da OMS, a CIF, a conhecida CIF, né? Que foi publicada pela Organização Mundial da Saúde em 2001, né? E ela tem uma contribuição muito importante para os processos de educação, pensando na perspectiva da educação inclusiva, né? Porque ela propõe uma mudança de foco, né? Então, tradicionalmente, as pessoas eram definidas principalmente por seus diagnósticos, então era uma visão biomédica, né? E a CIF, ela não fica só numa visão social da deficiência, mas ela amplia para essa visão biopsicossocial da deficiência. Então, a pergunta que ela faz é como essa pessoa participa da vida cotidiana, né? Quais atividades ela consegue realizar? Que barreiras ela enfrenta? Quais são os apoios necessários? Né? Percebam como isso dialoga com a educação, né? Dois estudantes com deficiência intelectual podem possuir o mesmo diagnóstico, mas apresentar níveis completamente diferentes de autonomia, comunicação e participação. E por isso, né, o diagnóstico sozinho, ele nunca seria suficiente para orientar o planejamento pedagógico, né? Então não teria uma sessão ali sobre currículo para deficiência intelectual, né? Como a gente já
falou muito por aqui, né? Eu acho que eu estou me escondendo da câmera aqui. Estou tentando organizar ela. Então, outra contribuição importante, né, que aparece na educação especial, é a discussão sobre habilidades adaptativas, né? Quando falamos em habilidades adaptativas, a gente também já conversou quando falamos sobre diagnóstico, né? E a gente está se referindo às capacidades necessárias para essa vida cotidiana, né? A pessoa se adequar não, que fica parecendo uma integração, mas ela conseguir atuar sobre esse mundo, né? Então, articulando a comunicação, autocuidado, interação social, responsabilidade social, né? Então, utilizando de recursos da comunidade, né? Então, autonomia, participação social. Então, essas habilidades são importantes porque elas nos ajudam a compreender melhor as necessidades de apoio dos estudantes, né? Então, aqui surge outro conceito relevante: os níveis de apoio, né? Então, a pergunta deixa de ser qual é o grau da deficiência e passa a ser quais os apoios, independente das necessidades, né? Independente do grau, aliás, que são necessários para que os estudantes eles participem das atividades escolares, né? Então, quais são esses apoios, né? Percebam que essa mudança é coerente com uma perspectiva inclusiva, né? O foco sai da classificação do sujeito e se desloca para a organização de apoios, para a organização pedagógica, né, desses apoios. Então, observem agora a organização do documento, né? Fundamentos teóricos, objetivos da educação especial, diretrizes organizativas, né? Orientações pedagógicas, enfim, né, específicas. Percebam que estamos diante de um currículo que busca articular teoria e prática, né? Não basta defender a inclusão em nível discursivo, né? É preciso pensar na acessibilidade, no planejamento, na formação do docente, na organização do AEE, compreendido muito mais amplo do que a sala de recursos, né? Precisamos pensar em estratégias pedagógicas, na própria avaliação, né? Em outras palavras, a inclusão precisa se materializar nas práticas pedagógicas, né? Então, chegamos agora a uma síntese muito importante, né? Então, o que o currículo defende, né? O currículo em movimento da educação especial, ele defende a centralidade do estudante como sujeito de direitos, né? A valorização das suas potencialidades, a autonomia, a superação de práticas assistencialistas, né? A formação docente de forma crítica. E eu gostaria de destacar especialmente a ideia de potencialidade, né? Porque ela será fundamental para a próxima parte da nossa conversa. Quando olharmos para um estudante apenas a partir de suas dificuldades, né, quando a gente olha, nossas expectativas tendem a diminuir, né? E a gente não coloca energia naquilo que a gente não acredita, né? Mas quando olhamos para suas potencialidades, a gente passa a construir possibilidades de aprendizagem. Aí a gente acredita e põe energia, não é? E isso nos leva diretamente à adequação curricular. Porque adequação curricular não é um conjunto de relações, não é uma lista de conteúdos retirados, não é um currículo paralelo, né? A adequação curricular nasce justamente de uma pergunta, né? Como transformar o direito ao currículo em uma experiência concreta para esse estudante, né? De uma aprendizagem para aquele estudante com deficiência intelectual, né? Então é exatamente essa pergunta que começamos a responder no próximo bloco, onde a gente vai falar sobre a adequação curricular, né? Então, ao longo da nossa conversa, né, a gente discutiu currículo, aprendizagem, mediação, avaliação, progressão continuada e direito ao conhecimento.
né? Também a gente refletiu sobre uma ideia central da psicologia histórico-cultural, né? Que o desenvolvimento humano ele não está determinado apenas pelas características biológicas, né? Mas pela possibilidade de interação, a mediação e a própria participação social dessa pessoa, né? Desse estudante. Então, chegamos agora a uma pergunta fundamental, né? Como transformar esses princípios, vistos lá, em práticas pedagógicas? Como fazer essa tradução? Como eu vou garantir que o estudante público-alvo da educação especial participe efetivamente do currículo comum? Né? E é justamente nesse ponto que surge a adequação curricular, né? E eu gostaria de começar desfazendo alguns equívocos bastante comuns, né? Vamos então para o próximo slide. Quando ouvimos a expressão adequação curricular, né? Muitas pessoas imediatamente pensam na redução de conteúdos. Né? Esse é um termo para o nosso instrumento aqui, né? Adequação curricular, que pode ser que eles se transformem num tipo de PEI, né? Um nome PEI. Planejamento, né, educacional individualizado. Outros pensam, né, não só de conteúdo, mas outras pessoas pensam em atividades mais fáceis, né? Alguns associam também a adequação curricular a uma aprovação automática, né? Então, eu vou fazer aqui, mas não importa, ele vai passar, ele tem uma deficiência, então ele precisa ser promovido, né? Mas nenhuma dessas definições, ela é assertiva, ela é correta, né? Então, a adequação curricular não nasce para diminuir o currículo. Ele nasce para ampliar o acesso ao currículo. Gostaria que vocês guardassem essa frase, né? A adequação curricular não reduz direitos. Ele busca garantir direitos, né? Porque se todos os estudantes têm direito ao conhecimento, né? Precisamos criar condições para que esse conhecimento ele seja acessível para aquele estudante com deficiência. Então, isso significa que a adequação curricular é uma estratégia pedagógica. Não é uma concessão, não é um favor, não é um mecanismo burocrático de gaveta, não é uma ferramenta de garantia do direito, quer dizer, ela é uma ferramenta de garantia do direito à aprendizagem, né? Mas e aí? Como ela é construída? É exatamente isso que a gente vai tentar ver agora. Observem o fluxograma. Muitas vezes, né, imaginamos que a adequação curricular ela começa no conteúdo, mas isso não é verdade, né? Ela começa muito antes. Tudo começa pelo conhecimento do estudante, né? Primeiro conhecemos, depois avaliamos, em seguida planejamos e só então elaboramos a adequação. E, posteriormente, né, acompanhamos e revisamos, né? Nós sabemos que ela vai nascer do estudo de caso, como a gente já conversou quando a gente falou sobre as leis, né? Então, percebam que estamos falando de um processo contínuo. Não é um documento preenchido uma única vez e ali arquivado, né? Eu costumo dizer que a adequação curricular deveria ser um documento vivo, né? Um instrumento que acompanha o desenvolvimento do estudante, né? Porque as necessidades elas vão mudar, os apoios eles mudam, as aprendizagens avançam, e é pelo menos isso que a gente espera, né? E o planejamento precisa acompanhar esse movimento, né? Mas agora vamos olhar para os primeiros campos do formulário, né? A gente tem o formulário. É aqui que encontramos algo muito interessante, né? Observe que o documento não começa perguntando quais conteúdos serão trabalhados. É uma adequação curricular, mas não é essa a pergunta, né? Ele começa perguntando quem é esse estudante, né? Qual sua trajetória? Qual o seu percurso escolar? Quais atendimentos ele recebe? E por que isso é importante? Porque a adequação curricular não pode ser construída a partir do diagnóstico, né? Ela não precisa ser
construída a partir quer dizer, ela precisa ser construída a partir da história real do estudante, né? Vou dar um exemplo, né? Imaginemos dois estudantes com deficiência intelectual, mesmo diagnóstico, a mesma idade. Mas um deles teve um acesso precoce à escolarização, estimulação e oportunidade de participação escolar, né? Social. O outro enfrentou longos períodos de exclusão, às vezes até hospitalização. Vocês imaginam que ambos apresentaram exatamente as mesmas necessidades educacionais? Provavelmente não. Até mesmo se eles tivessem passado por esses caminhos, né? Então, por isso, conhecer a trajetória importa. Conhecer o percurso importa. Conhecer o contexto é fundamental, né? Então, chegamos agora a uma etapa extremamente importante, né? A análise das habilidades biopsicossociais, né? Observem os aspectos destacados no formulário, né? Comunicação, aspectos motores, mobilidade, autonomia, interação social. Percebam que estamos diante de uma lógica muito próxima à CIF, né? A Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidades. Não estamos perguntando apenas qual é o diagnóstico. Estamos perguntando como esse estudante participa da vida escolar, como ele se comunica, como ele interage, quais são os recursos que ele utiliza, né? Quais os apoios que ele necessita. Isso faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes encontramos estudantes com grande potencial acadêmico, mas que enfrentam dificuldades importantes na comunicação em si, né? Então, ou então estudantes que apresentam boa comunicação, mas necessitam de um apoio para a organização dessas atividades, né? Então, cada perfil vai exigir respostas pedagógicas diferentes. Então, lá no estudo de caso, a gente vai ter já esse estudo amplo para essas respostas, né? Então, outro exemplo prático, né? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine um estudante com deficiência intelectual que apresenta dificuldades importantes na linguagem escrita, né? Depende do ano, enfim, né? Se eu olhar apenas para essa dificuldade, talvez eu conclua que ele não consegue aprender determinadas coisas e pronto, né? Alguns conteúdos. Mas se observar sua comunicação oral, sua memória, sua participação nas discussões e nas habilidades sociais, né? Talvez eu perceba ali inúmeras potencialidades que podem ser mobilizadas no processo de ensino. Então, ele está dando uma dica de que eu posso pedir para que ele verbalize, né? Que ele oralize esses conhecimentos, né? Então, é justamente esse olhar ampliado que o formulário procura favorecer. Tá certo? E aí nós temos as adequações organizativas, né? Então, é um dos pontos mais negligenciados quando falamos sobre adequação curricular, né? Muitas vezes o professor pensa imediatamente em modificar objetivos, né? Muitas vezes o professor pensa também em diminuir muitas coisas do próprio currículo, né? Então, antes disso, precisamos analisar as condições de acesso, né? Então, observem que o formulário destaca espaço, recursos e tempo. Vou começar pelo espaço, né? A posição do estudante dentro da sala faz diferença? Muitas vezes sim, né? Então, a organização visual da sala faz diferença, a circulação do ambiente faz diferença, né? Se ele precisa de mais ou menos espaço, se ele se sente mais ou menos protegido, enfim, tudo isso faz diferença. Agora vamos para os recursos, né? Materiais concretos. Recursos visuais, tecnologias assistivas, comunicação alternativa, todos esses elementos podem ampliar significativo acesso ao currículo. E, finalmente, chegamos ao tempo. Talvez uma das adequações mais importantes para estudantes com deficiência intelectual está nesse campo, né, do tempo. Nem todos aprendem no mesmo ritmo, isso já é comum, mas nem todos processam informações
na mesma velocidade, né? Então, nem todos necessitam da mesma quantidade de repetições para consolidar uma aprendizagem. É bem específico, eu preciso ter esse olhar, né? Por isso, eu preciso ter uma flexibilização temporal. E é uma estratégia que até pode ser bem simples, né? Legítima e é muito necessária, né? Então perceba algo importante. Até aqui não retiramos nenhum conteúdo, né? Ainda estamos organizando condições de acesso, que pode fazer toda a diferença. Então, avaliação diagnóstica, né? Chegamos agora ao momento que considero o coração da elaboração da adequação curricular. É claro que, aprofundadamente, a gente tem um percurso aqui que são de 180 horas falando só sobre isso, né? Então, a gente só está perpassando aqui algumas questões, né? Mas a avaliação pedagógica, ela é muito importante, né? Por isso a gente tem que ter muita atenção, né? Não estamos falando apenas em provas, não é provas, né? Estamos falando dessa investigação pedagógica que começa ali na elaboração do estudo de caso, né? Então, as perguntas presentes no slide são extremamente importantes, né? Aqui, o que o estudante já sabe? O que ele consegue fazer sozinho? O que ele realiza com ajuda? Quais as barreiras ainda enfrenta, né? Então, essas perguntas são muito importantes. Percebam que essas perguntas dialogam diretamente com a teoria vygotskiana, né? Aquilo que realiza sozinho corresponde ao desenvolvimento já consolidado. Aquilo que realiza com ajuda aponta para as possibilidades futuras de aprendizado. E exatamente nesse espaço que o professor atua. É por isso que as avaliações diagnósticas não devem procurar apenas dificuldades, ela deve procurar potencialidades. Retornando à gravação. Vamos lá para o currículo, na parte que é a própria adequação, né? O núcleo da adequação curricular, quando a gente pensa no conteúdo, né? Embora a gente saiba que esse tem um sentido muito mais amplo quando a gente fala da adequação, né? Como a gente falou no início. Mas aqui nós temos, né, as 4 perguntas centrais. Então, as perguntas seriam: o que ensinar? Né? Que são os objetivos de aprendizagem. Quais conteúdos trabalhar? Que seriam os conteúdos e unidades didáticas. Como ensinar? Estratégias pedagógicas, recursos didáticos e como acompanhar, que seriam as estratégias de avaliação. Vamos ver uma a uma. O que ensinar primeiro? Né? Aqui a gente define os objetivos de aprendizagem, né? E aí eu gostaria de enfatizar algo muito importante. A adequação curricular não significa abandonar os objetivos curriculares, né? Na realidade, ela significa analisar quais objetivos são prioritários e que podem ser alcançados, né? Isso que precisa ser visto. A outra pergunta é quais conteúdos trabalhar, né? Então, aqui a gente tem que ter muito claro que o conteúdo ele continua existindo. Então, a pergunta é por que o estudante com deficiência intelectual, né, precisa dessa adequação, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que ele possui o direito ao patrimônio cultural produzido pela humanidade, como todos os demais, o que é preconizado no nosso currículo, né? Então, o desafio não é eliminar o currículo, o desafio é torná-lo acessível. Então, eu tenho que olhar para esse currículo e pensar nas características e nas barreiras do aluno para que aquele conteúdo seja significativo para ele, né? Que ele consiga acessar e quais ferramentas, seja elas quais forem, ele necessita para esse acesso. A outra pergunta é como ensinar. Aqui encontramos talvez o maior campo para a adequação, né? Que são as estratégias pedagógicas, né? Os recursos visuais que eu vou usar, materiais concretos, modelagem,
roteiros visuais, né, que podem ser também acessados, uma aprendizagem colaborativa, por exemplo, né, uma dupla competente, em grupos, tecnologias assistivas, então esse é o campo, né, falar sobre a mediação docente, então o que eu preciso aqui para a questão das estratégias, né, de como eu vou ensinar. E também nós temos a quarta pergunta, né, como acompanhar. Então, a avaliação também precisa ser adequada, né? Nem sempre uma prova escrita será um instrumento viável, o melhor instrumento para aquele estudante. Então, a gente pode utilizar a observação como instrumento, portfólios, registros de diversas formas, até fotográficos, né? Produções orais, atividades práticas, situações reais de aplicação do conhecimento. Então, eu posso pensar numa gama de outras possibilidades para essa avaliação ser possível, né? E ele poder expressar o que sabe de diversas formas também. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Então, se eu for falar do sistema monetário, por exemplo, vamos imaginar uma turma estudando dinheiro, né? O sistema monetário, tudo que envolve. Então, o objetivo é compreender o uso social do dinheiro, não é isso? Então, uma adequação inadequada seria retirar esse conteúdo. Então, ele não consegue, eu vou retirar o conteúdo. Uma adequação mais adequada seria utilizar um dinheiro concreto. De repente, né, aquele material concreto seria de maior acessibilidade, né? Posso fazer também um mercadinho, eu posso promover situações reais de compra e venda, apoios visuais para que ele entenda os passos, né? Para que ele possa também fazer a simbolização, mais tempo para a resolução das atividades, eu posso pensar nesses objetivos mais palpáveis, né? Então, os objetivos ele permanece nessa estratégia, né? O caminho é que muda. Então, eu vou ter que pensar em caminhos diversos aí para o acesso do estudante àquele determinado conteúdo e não apenas pensar em excluir o conteúdo, né? Um outro exemplo podia ser em produção textual. Então, a turma, de modo geral, está produzindo narrativas. Né? O estudante com deficiência intelectual que está, né, nessa turma, que integra, precisa ficar desenhando enquanto os colegas escrevem? Será? Não necessariamente, né? Talvez ele possa produzir narrativas utilizando imagens, né, que você possa preparar para ele algumas imagens e ele escolher uma sequência. Talvez realize de forma oral, né, e o professor possa ser o escriba. Talvez utilize registros digitais. Então, depende muito desse estudante. Às vezes, ele é alfabetizado, ainda não está letrado, né, naquele conteúdo, ele precisa também vencer essa etapa de uso social também da escrita. Então, a gente pode oportunizar, às vezes ele está alfabetizado, mas ele faz uma leitura ainda muito silabada, ainda ele tem uma dificuldade de construções frasais, mas ele tem outras formas de expressar aquele conhecimento de uma produção textual, né? Então, aqui o objetivo também continua presente, né? Ele não está ausente. Eu não preciso também retirar o conteúdo, que é aquela produção textual, né? Em determinado gênero, enfim, né? Textual. Eu posso manter. O que vai mudar nesse caso
é o acesso, né? Ele tornar aquele acesso mais possível, né? Então, o que muda é a mediação. Um outro exemplo no campo das ciências naturais, né? A turma está vendo o ciclo da água. A adequação não consiste em retirar o conteúdo porque ele não consegue acessá-lo. Você imagina isso, né? E acha que ele é incapaz porque ele não faz leituras. O ideal é que você possa entender como ele vai conseguir, né, transpor as barreiras para que ele acesse esse conteúdo. Então, pode envolver experiências concretas, e tudo isso vai beneficiar a turma inteira, né? Pode fazer uma sequência ilustrada do ciclo, pode fazer maquetes, representações visuais de diversas formas, e eu estou aqui já antecipando o que é proposto pelo DUA, né? Uma forma de apresentação, uma forma de expressão, né? Enfim, todas essas questões, quando a gente pensa de uma turma como um todo, a gente está, mesmo que as adequações sejam para aquele aluno, os outros podem sim se beneficiar, né? Então, aqui também, novamente, o objetivo ele permanece e o conteúdo é adaptado ao seu acesso e não a retirada ou o empobrecimento dele. Então, assim, para a gente entender que eles têm, eu não posso presumir incapacidade porque eles não dominam alguma habilidade que eu acho que é importante, né? Eu não posso fazer a presunção de que ele é incapaz. Eu preciso ajudar, né, fornecer ferramentas para que ele acesse aquele conteúdo de alguma forma. Quando eu penso em séries mais, né, em anos mais adiantados, né, no ensino fundamental, séries finais, principalmente quando eu penso no nono ano, quando eu penso no ensino médio, eu tenho que pensar que existem conteúdos que são complexos e precisa de pré-requisitos, né? Mas dentro daquele conteúdo ali, o que dentro da realidade significativa ele consegue acessar? Como eu consigo fazer isso, né? Através, a gente vai falar mais na próxima aula, mas através de fazer mapas mentais, né? Fazer substituições de palavras, tentar fazer resumos para que esse aluno possa acessar com mais facilidade aquele conteúdo. Então, é um trabalho que eu preciso pensar em fazer. E às vezes o professor é o responsável por isso, mas nada me impede de ter o auxílio dos seus pares nesse momento, né? Já é uma atividade para pegar as palavras-chave, por exemplo, de um texto lido e talvez dessa forma ajude a pessoa com deficiência intelectual a entender aquele texto de uma forma mais acessível. Então, a gente está mais já quase finalizando, né? E aqui, no próximo slide, nós temos uma frase. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura com atenção, né? Eu vou ler aqui também para vocês, mas que vocês fizessem a leitura conjunta. Se acreditarmos que o desenvolvimento é impulsionado pela aprendizagem mediada, então a adequação curricular deixa de ser um ajuste burocrático e passa a ser um compromisso ético com aquilo que cada estudante possa vir a ser, né? Então essa frase, ela sintetiza grande parte do que discutimos hoje. A adequação curricular não é algo sobre deficiência, né? É sobre possibilidades, é sobre desenvolvimento, é sobre aprendizagem e é sobre acreditar que todos os estudantes podem avançar quando encontram, né, as mediações adequadas. E já agora, mais finalizando mesmo, né, encaminhando para o final dessa explanação sobre
a adequação curricular e os currículos, né, tanto BNCC quanto currículo em movimento do Distrito Federal, aqui eu faço uma opção, né, para terminar. Eu gostaria de utilizar esse slide para desfazer alguns mitos, né? Então, a adequação curricular não é a aprovação automática, né? Ela também não é o currículo paralelo, um currículo que eu tenho que montar para esse estudante. Às vezes a gente pega o currículo do ano anterior, né? Ou então de 2 anos anteriores, porque a gente também coloca. A gente já discutiu sobre isso, né? Sobre idade mental, não é pensado mais que a idade mental, diferente da cronológica, ele tem uma vivência apesar de tudo, ele tem já um repertório de vida que não pode ser desconsiderado, né? Então, eu não posso pressupor uma idade mental de uma escolarização 2 anos anteriores, né? Eu tenho que saber fazer essa adequação, né? Então, quando eu penso sobre o currículo, é sobre acreditar mesmo que todos os estudantes podem avançar quando encontram as mediações que são adequadas, né, de acessibilidade. E continuando aqui nos mitos, né, a adequação curricular não é também um empobrecimento curricular, né, enxugar esse currículo. A adequação curricular não é a retirada indiscriminada de conteúdos, né? Então, o que ela é? A pergunta que a gente faz. Ela é a garantia mesmo de acesso ao currículo. É o planejamento pedagógico individualizado, né? Ela é a organização de apoios, a promoção de aprendizagem, de aprendizagens, né? Em outras palavras, ela é uma estratégia para concretizar o direito à educação. Então, eu gostaria de encerrar retomando aquela pergunta que fizemos no início dessa formação de hoje, né? O que é? Talvez, né, agora a gente possa responder de outra maneira, né? Currículo, ele não é apenas uma lista de conteúdos, né? Currículo é uma decisão sobre quais conhecimentos a gente considera importante para a formação humana. E se acreditarmos que todos os estudantes têm direito a esses conhecimentos, então a inclusão pode ser pensada, ela não pode ser pensada apenas em acesso físico à escola, né? Ela pode ser pensada em acesso ao conhecimento. Então, a inclusão precisa significar acesso à aprendizagem, acesso à participação, acesso ao conhecimento. E é exatamente neste ponto que a adequação curricular assume a sua importância. Ela não existe para diminuir expectativas. Ela existe para ampliar oportunidades, né? E porque uma escola verdadeiramente, né, no pensamento inclusivo, não pergunta quem é capaz de aprender. Ela pergunta quais condições precisa criar para que todos aprendam. Então, eu quero agradecer, né, depois dessa frase, a participação de vocês, né? Espero que essa reflexão contribua, né, para fortalecer nossas práticas pedagógicas, nosso compromisso com uma educação pública, inclusiva, democrática e de qualidade para todos.